você vai relaxar exatamente o cérebro. E você vai ter funções acordando no cérebro. No próprio cérebro, porque o cérebro é o nosso registro, não tem como evitar. Então aí você começa a trabalhar de outra maneira, a sentir que você tem algo maior, muito maior dentro de você. Que não é só a cogitação, Jornal Nacional, Copa do Mundo, né? Neymar, né? Aí fica a realização nossa, se perde, porque estamos fixados na realização dos outros. Aquele ali ganhou milhões, aquele ali morreu numa tragédia. E a nossa vida vai passando e esvaziando. Não precisa matar nada, não. Mata apenas a vontade de morrer. Olha só, porque só morre que não se apercebe de nada. Esse está morto. O egípcio tinha isso. Era muito fixado nisso. A morte não é só o corpo, porque o corpo morre, mas a consciência continua. O pessoal morre, a consciência continua mesmo, é apagada. Não presta atenção nem para a vida, nem para a morte, nem para lugar nenhum. Continua a mesma coisa. Não pensa que com a morte a pessoa acorda, ei, agora sim, eu sou santo. Não, aqui nada. Vai curtir muito, construir outro corpo e vai continuar levando a vida até acordar. Perceber que há algo mais para se cogitar. E como é que nós começamos isso? Nós começamos a perceber com este karma acumulado. Quando eu estou melhorando na minha estrutura, digamos, espiritual, tendo noção de que ela existe, o karma acumulado despenca alguma coisa logo dele. Puf! É uma coisa séria, é impressionante isso. Começa a vir provação, para me testar, para saber se é verdade. Vamos ver se você está bom mesmo. O Luiz, uma vez, ele falou do Goulart, né? Com o grupo dele, que eu tive o privilégio, a bênção, né, de estar presente. E uma vez ele falou, às vezes, um amigo ou um desconhecido que nos maltrata, ele veio para nos ajudar a evoluir, para medir o nosso grau de tolerância, o nosso grau de respeito à humanidade. Parecia uma coisa absurda, né? Aí nós terminamos, ficamos pensando, né? Aí um dos meus amigos lá do grupo, era o Nelson, que era todo embevecido, todo assim, e tinha um outro que era muito moleque, né? Que era o Sérgio. O Sérgio veio e deu uma pisada no pé do Nelson. E o Nelson deu um pulo, que ele estava meio cochilando. Aí começou, meu pé, o que você está fazendo, né? Estou te ajudando a evoluir. Aí eu nunca mais esqueci dessa, achei muito engraçado isso. Não vamos chegar a isso, porque senão eu vou pisar no pé de alguém que ele vai me pisar também de volta e não vai acabar nunca, né? Mas é mais ou menos assim que nós testamos as coisas. Não adianta acharmos que estamos isentos dos problemas dos outros. Que se eu identifico o problema em alguém, é porque ele está comigo. Eu não identifico nada que não esteja dentro de mim. Eu não reconheço maldade se a maldade não está em mim. É a mesma coisa a bondade. Eu jamais reconheceria. Tem pessoas que são incapazes de reconhecer a bondade. Não admitem que ninguém seja bom. Eu conheci mais de uma pessoa assim, de me assustar, de ficar impressionado. Depois amadurece e percebe que não precisa se preocupar se um é bom ou não. Vamos viver, né? Viver e deixar viver. Então, o karma acumulado, se preparem. Vocês vão começar a se livrar do karma? Vão. Um dia vai chegar lá. Mas prepara que há karma acumulado. Né? E dizem até que quando alguém ingressa numa missão, numa rotina iniciática, uma coisa assim, acelera-se esse karma todo para despencar logo, para ele se livrar um pouco daquilo. Karma acumulado pode ser casamento, pode ser trabalho, pode ser falta de casamento, pode ser falta de trabalho, pode ser doença, pode ser uma porção de coisas, pode ser
genialidade, às vezes um gênio, ele está ali com mais karma do que o débil, porque o débil não percebe nada, ele está percebendo tudo. A consciência aberta, às vezes, é uma cruz maior do que aquele que não está acontecendo nada, está tudo bem, né? Porque não está entendendo nada mesmo. Mas, vejam, o clarividente, todo mundo, clarividente, evidência, né? Terceira visão, aquelas coisas todas malucas, né? É karma, neste mundo, é um karma muito violento. Porque nós vemos, do outro lado, aquilo que está correspondendo ao nosso estado. O estado que eu estou. Se eu estou bem, se eu estou tranquilo, eu vejo coisas boas. Porque é afinado com o meu estado mental, minha vibração. Se eu estou com medo, em pânico ou irritado, eu só vejo monstro. Porque eu estou afinado com aquele estado terrível. Então, olha, o exercício que essa criatura tem que fazer para viver é muito grande. É muito grande. Então, dizem que Blavatsky tinha muito isso, né? Tinha um animismo e tinha também essa visão espiritual. E para se distrair, tomava vodka e fumava charuto. Para poder tirar um pouco essa... para prendê-la mais na matéria, para olhar mais a matéria. E era, claro, na época que ela fez isso, ela foi criticada por uma mulher. Primeiro, tomar vodka já era um negócio sério. Fumar charuto, então, a mulher não podia sair do trilho, né? Mas é só um exemplo para nós vermos que o superar o karma é superar as nossas fraquezas, não nossas forças. É retomar nossas forças. As forças que estão conosco e que nós não usamos. Não se preocupe com o karma acumulado. Não é cachoeira, não é tormenta, não. Porque estaremos sempre preparados, porque há esse ditado, Deus dá o frio conforme o cobertor, ele funciona aqui também. Porque não adianta você receber trancos sem você saber o porquê. Você tem que ir compreendendo. Bom, eu estou aqui, isso aqui. Não exatamente o fato em si. Eu fui roubado porque um dia eu roubei, né? Mataram fulano porque um dia ele matou alguém. O jogo não é bem esse. Tenho a impressão. E os ensinamentos nos provam isso, nos mostram isso. É mais o que eu causei como vibração. O que eu causei. Às vezes eu faço um ato para duas pessoas, uma delas se ofendeu muito. Eu criei um karma maior com ela. A outra, aquele mesmo ato, não quer dizer nada para ela. Nem se lembra mais. Com aquela, o meu karma foi muito brando. Porque não há retorno dela para mim. Viu como é complexo, né? E agora pode continuar. Karma ativo ou começado. Prarabdha karma. Aquele cujos efeitos se manifestam atualmente em nossa própria natureza. Isto é, aquilo que constitui o que se chama de nosso caráter, as múltiplas circunstâncias que nos rodeiam na vida presente. Karma novo. Kriyamana karma. O que é gerado por nossas atividades atuais. Então, aqui poucas palavras, né? Esse karma ativo ou começado é aquele que constrói nosso corpo atual. Foi com esse karma, esse retorno todo, que foi construído o corpo dessa encarnação que nós estamos. Formou nosso caráter, nos ligou a uma família, né, gerou nosso DNA, nossas tendências. É o karma começado. Tudo isto para quê? Para nos preparar para entender a própria existência e o porquê que eu estou vivendo também. Eu tenho que entender. Às vezes uma mãe e uma filha foram inimigas, como diria, né, o meu amigo do Espiritismo, que ele gosta de analisar muito a fundo. Isso é interessantíssimo, às vezes, quando ele fala algumas coisas. Foram inimigas e se juntaram como mãe e filha agora para aprender a ser amigas. Olha, é uma coisa muito séria. Mas não, elas não foram, porque elas não são as mesmas. Eram outros corpos, era outra mente,
racional. São energias que precisam se juntar. São luzes que precisam iluminar. São luzes, quando as luzes se unem, ficam maiores. Então a minha luz, a luz de vocês, cada vez que ela melhora dentro de mim, melhora no meu ambiente, atrai outras luzes. Quando eu cresço por dentro, eu ajudo os outros que estão comigo a crescerem. Buda, a tradição, eu falo de Buda porque é a tradição dele, quando ele meditava, ele iluminava 100 quilômetros em torno dele. As pessoas sentiam que ali tinha uma luz presente e a luz deles, das criaturas todas, se manifestava. Porque eram similares. Era a afinidade de luz com luz, como a afinidade de instinto com instinto. É uma coisa impressionante. O crescimento interior de um é o crescimento interior do grupo, de todos. E esse karma novo é o que nós estamos gerando agora. É ele que vai gerar nosso futuro corpo, nossa futura experiência. Então vamos pensar bem no que estamos fazendo hoje. Não só fazendo, pensando, cogitando. Porque o pensamento é brabo. Eu vou para casa e vou xingando meu amigo, meu colega que me disse isso, me disse aquilo. Vou dormir pensando nele, amanheço pensando naquele, até dar uma resposta para ele. Olha só o karma enorme que eu já consegui arranjar para me amarrar à vibração dele. No entanto, aqueles que dizem, nem me lembro mais, me ofendi. Não, tem gente assim, que não guardam essas coisas. É difícil, né? É muito difícil. Mas não é impossível. É só você retomar sua maneira de olhar. Você mudar sua maneira de olhar. Não foi ele que me ofendeu. Foi o instinto que está nele, não foi a luz. E quem se ofende é outro instinto, não é a luz. Tudo que bate em mim, eu só vou sentir o bem ou o mal daquilo que vem, porque eu tenho uma reserva para o bem ou para o mal comigo, naquele momento. Superando o retorno. A lei do karma é melhor compreendida pelo estudante que aprende antes a esvaziar sua mente primária, deixando inativa a rotina do instinto. Este é o iniciado, que adquiriu o direito de investigar os segredos da natureza e de conhecer as regras que regem a vida humana. Ele continuará causando, mas desta vez consciente dos retornos e, como num sonho, administra o seu próprio karma. Não lhe importa o passado nem o futuro, pois está vigilante no presente, que foi construído pelo passado e hoje é o ponto de partida para o futuro. É difícil, né? Eu pensar mais no presente, sabendo, tendo consciência que o presente é consequência do passado. Me preocupar com o presente porque esse meu futuro vai depender desse presente. É uma forma de você ver as coisas de uma forma diferente, né? Porque parece fácil, mas não é não, porque nós vivemos muito baseado, como nós vimos no karma familiar, né? Nos nossos ancestrais. Esses ancestrais não só são as pessoas, não. Eu tenho pensamentos ancestrais, eu tenho heranças psíquicas que ultrapassam minha família de longe. Onde foi que eu adquiri isso? Então os meus ancestrais não são só as pessoas, são os meus hábitos, são meus pensamentos. Às vezes um hábito que eu tive em criança continua até hoje, não mudei. Só que ele já virou um ancestral, né? Me colocando ainda numa posição infantil. Tamanho homem, parece uma criança, né? Uma coisa impressionante. Encerramento. Tu que desejas compreender a lei do karma, assume para ti a vontade do Pai. O retorno à harmonia,
Nesta transição para a liberdade, compreenderás o ensinamento dos anjos. A lei do karma é a lei de Deus. Companheiros, muito obrigado. Era o que eu tinha a dizer. Encerramos hoje, graças a Deus, encerramos hoje essa sequência e que esta casa continue nos recebendo sempre. Esta casa imantada com esses ensinamentos nos fará sempre muito bem.